gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te trazer um resumo das principais informações tratadas pelo auxiliar Alexandre Mendes, por Martin Braithwaite até Monsalve. Os três principais assuntos depois do jogo, o empate com gosto de derrota pro Bragantino, que eu já fiz o meu resumo. O Renato não pode falar, tava suspenso e aí foi o auxiliar dele, beleza? Gente, o Alexandre Mendes começa dizendo que se tivesse que ter um vencedor, teria sido o Grêmio. Que o Grêmio fez algumas contratações, é difícil acertar o time de uma hora para outra, mas acha que o Grêmio está encaminhado, está se ajustando e já tem um padrão de jogo com esses jogadores que estão em campo. Explicou que depois da lesão do Rodrigo Eli, que acabou sentindo e por isso não foi titular, optaram pelo Rodrigo Caio pela saída de bola, para ter um zagueiro que construísse jogadas e que isso aconteceu, tanto com ele quanto com o Gemerson. É uma dupla que sai jogando melhor do que, por exemplo, um Kahneman da vida ou até um Rodrigo Eli. O Diego Costa entra na vaga do Braithwaite, todo mundo viu do jeito que o Braithwaite saiu. Ele disse que a ideia era segurar um pouco mais a bola no campo de ataque, para dar um respiro pro time. A bola estava indo e voltando, e a ideia de colocar o Diego Costa é que ele tenha proteção. Ele faz esse tipo de situação e eles tentaram esta questão e ele não foi muito, o Braithwaite reclamou e tal, ele não foi muito nesta situação. Mas o assunto Reinaldo aconteceu. E na última pergunta, acho que foi, mas já no final, ele explica o seguinte, olha, o erro do Reinaldo acontece por falta de atenção. O repórter tinha citado isso, ele disse, por falta de atenção. São erros individuais e não de posicionamento do time ou qualquer outra coisa. E aí, rapidamente, o Alexandre Mendes vê que ele fala, é individual e não de posicionamento, e isso indica, é quase como ele dissesse, não é culpa nossa, não é da comissão técnica, o time tá bem posicionado, se fosse posicionamento você podia falar pra gente, mas não é do Renato e da comissão técnica. E aí ele já muda, assim, pra não dar destaque, pra não parecer que ele tá entregando, mas claramente fica botando do Reinaldo, sem querer querendo, e não tem o que fazer, é erro do Reinaldo. Ele fala, erro de tomada de decisão. E aí ele ajusta e termina a declaração dizendo que eles estão sempre trabalhando a parte psicológica, a parte mental dos jogadores, para que eles saibam suportar a pressão. Suportar a pressão. Mas que não adianta culpar um outro, que é um esporte coletivo, que ganha todo mundo junto, que perde todo mundo junto, aquela velha história no final. Mas ficou nítido na declaração do auxiliar do Renato o seguinte, gente, foi individual, é um erro que não é de posicionamento, então não é comissão técnica, é um erro mental, estratégico, de tomada de decisão, o Reinaldo errou. Né? E aí a gente pode até fazer uma crítica dizendo, pois mas como é que eu vou explicar aqui? É o Renato e o Alexandre Mendes que escalam o Reinaldo, não é a torcida. Mas enfim, eles também vão poder, eles não podem falar isso, né? Mas vamos dizer que não tem outro lateral para colocar. Braithwaite, já na saída dos jogadores, tinha um ônibus ali esperando os jogadores e o Braithwaite falou com a imprensa sobre o que aconteceu. Diz que a sua reação, do jeito que saiu, é porque ele quer ganhar, assim como seus companheiros, nada demais. Ele saiu brabo, chutou uma garrafa d'água, tocou a garrafa d'água no chão, falou palavrões não, ele falou algo em dinamarquês aos berros, tá? Eu imagino que não seria cantar uma música de ópera, claramente ele deve ter ofendido alguém, mas como eu não sei dinamarquês, eu não posso dizer que ele, o que ele falou, mas tava bravo, né? Só que também ele foi na linha de o jogo não foi suficiente, eles precisam ganhar, que o Grêmio... O Braithwaite fez uma crítica dura. O Grêmio tem que controlar os jogos melhor, muito melhor segundo ele. Ofensiva e defensivamente. Eles são um Grêmio e com todo respeito é um jogo que tem que ganhar. Precisam buscar algo melhor. Por isso está falando que tinham que ganhar essa partida. Se tem ambição, tem que ganhar. O Braithwaite foi categórico, dizendo que o Grêmio precisa controlar melhor os jogos, que o Grêmio precisa ofensivamente e defensivamente ter o jogo sob seu domínio. E quem quer alguma coisa precisa ganhar do Bragantino. Então ele falou que a sua reação é porque quem quer ganhar tem que ter esse tipo de indignação. E que se o Grêmio pretende alguma coisa, tinha que ter batido o Bragantino. Por último, o Monsalve parou para conversar com a imprensa. E aí o repórter de imediato pergunta para ele se teve alguma coisa, se eles sentiram o fato do Renato não estar ali na beira do gramado, se faria alguma coisa. Ele falou, olha, ele até ficou meio assim sem saber, ele disse, olha, eu não sei responder, se o Renato estivesse ali seria diferente, mas acho que ele acredita que estava apoiando, mesmo não fisicamente, estava com todo mundo. Né? Agora, o mais interessante é ele admitindo que o Grêmio tem cometido erros que não pode cometer e que está custando muito caro. Estão custando muito caro esses erros que o Grêmio está cometendo para o Grêmio. Mas que é uma equipe pro bem e pro mal, que todo mundo erra e todo mundo está acertando, enfim, faz parte da situação, mas que esses erros estão custando vários pontos para o Grêmio.
O Monsalve foi educado, voltou, e eu repito aqui, ele falou que todo mundo erra, todo mundo acerta, tá todo mundo junto nas duas barcas, mas que claramente ele disse, cara, tá nos custando muito caro esses erros individuais e tudo mais. Um repórter perguntou pra ele se o fato dele estar sendo titular agora, o Renato tinha dito que não colocava ele porque precisava de um cara pra marcar lateral, se ele tava marcando lateral. E ele foi numa linha de dizer, olha, futebol hoje não dá mais pra só atacar ou só defender. Tu tem que fazer os dois lados, atacar e defender. Ele acha que o Renato não colocou ele no começo porque ele recém tinha chegado, o Renato não conhecia e não via que ele sabia fazer isso, que toda a equipe que ele joga, ele ataca, que obviamente é o que ele mais sabe fazer, mas que ele também ajuda na defesa. Quando o Renato viu que ele sabia atacar, e pô, tá sabendo atacar maravilhosamente bem como nós estamos vendo, né? E que também sabe ajudar na defesa, proteger, fazer as duas coisas, que é, pô, pelo menos, né, ajudar na marcação, o Renato tá colocando ele em campo. Então, pro Monsalve, isso tá ok, tá tranquilo, tá bem resolvido. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.